Olhe para dentro, para a vastidão que pulsa sob a fina crosta da sua consciência. O que você realmente é? A face que você ostenta no espelho é apenas a persona, a máscara social, o complexo de adaptação que, por necessidade, você moldou para se encaixar no teatro implacável do mundo. Mas se você se identificar integralmente com essa fachada, a vida se torna uma peça de marionetes e sua alma um eco oco de expectativas alheias. Carl Gustav Jung, o arqueólogo da alma, decretou que o único antídoto para essa alienação é a individuação, a jornada épica e inexorável para desenterrar e integrar o indivíduo total, único e irrepetível que você nasceu para ser. Não é um voo para o egoísmo, mas o oposto. É a demanda silenciosa e inata da psique para atingir sua totalidade, sua plenitude arquetípica. É a única responsabilidade ética que temos, não nos tornarmos um cidadão ajustado, mas um original. A geografia da psique, o iceberg cósmico e o DNA da alma. Nossa vida cotidiana é uma luz pálida sobre a ponta do imenso iceberg que somos, o consciente. É o reino da razão linear, da vontade controladora e do nosso pequeno, mas barulhento, ego. Mas a vastidão indomável, a força vital e a sabedoria abissal residem abaixo da linha d'água, o inconsciente. Jung nos forneceu um mapa de profundidade sem precedentes. O primeiro porão é o inconsciente pessoal, um depósito de sombras reprimidas, traumas esquecidos e complexos emocionais que insistem em nos dominar a partir dos bastidores. Mas abaixo disso, a profundidade se torna cósmica. Entramos no inconsciente coletivo. Pense nele não apenas como uma biblioteca de memórias, mas como o DNA psíquico da raça, um vasto e interconectado repositório que carrega os traços de milhões de anos de experiência humana, desde o primeiro brilho do medo até a mais sublime epifania. É deste oceano primevo, que jamais foi tocado pela experiência pessoal, que emergem os arquétipos. Eles não são memórias em si, mas formas vazias, padrões universais de energia e potencialidade, como canais de rio esculpidos ao longo de eras, esperando apenas o fluxo d'água da sua experiência para se manifestar. O arquétipo da mãe não é a sua mãe, mas a forma energética que molda todo o seu entendimento de nutrição, proteção e abismo. O herói não é um personagem, mas o padrão que dita cada jornada que você se sente compelido a empreender. Eles são a linguagem bruta e poética dos mitos, dos ritos de passagem e, de forma mais imediata, dos nossos sonhos. Nossa tragédia moderna reside nesta alienação. Vivemos ignorando essa vasta herança, desconectados das forças míticas que, queiramos ou não, nos movem. A individuação é o processo alquímico de forçar a conexão, de dar à luz uma nova atitude a partir da união incandescente dos opostos. A prova de fogo, o confronto com o irmão exilado. A primeira e mais temível prova da individuação é a descida ao subterrâneo, o confronto com a sombra. A sombra é o irmão ou a irmã rebelde que o ego, no seu ímpeto por civilidade e aprovação, exilou para o porão psíquico, tudo aquilo em nós que rejeitamos como inaceitável. A fúria não processada, a inveja não reconhecida, os desejos sexuais que o superego silenciou. Se a ignoramos, ela não se dissolve. Ela se torna um complexo autônomo, uma entidade psíquica que opera fora da nossa vontade. Ela nos sabota com lapsos de linguagem e atos destrutivos. E, crucialmente, ela se projeta. É a sombra em ação, a razão pela qual nos engajamos em fanatismos passionais ou odiamos irracionalmente certas figuras públicas, certos grupos sociais. Eles não são o problema, eles são o espelho, personificando a nossa própria escuridão que tememos desesperadamente reconhecer em casa. A projeção é o mecanismo mais pernicioso de evasão. O mandamento é brutal. Você não pode ser inteiro enquanto não integrar suas trevas. A sombra, paradoxalmente, não é apenas um peso morto. Ela guarda a nossa vitalidade perdida, a força criativa e brutal que a civilidade e a boa educação nos forçaram a reprimir. Ao integrar a sombra, não nos tornamos maus, mas sim profundos.
O ouro da autoaceitação, da vitalidade recuperada, só pode ser forjado através do chumbo da confrontação com o material mais denso de nós mesmos. É um ato de coragem moral supremo. A ponte da transformação. Anima, animus e a função transcendente. Superar e, mais importante, integrar a sombra nos guia para a próxima prova de fogo. O encontro com os arquétipos da alma oposta. O homem, no seu ímpeto de racionalidade e controle social, projeta sua sensibilidade interna, sua profundidade emocional e sua capacidade de conexão na ânima, o princípio feminino interno. A mulher, por sua vez, projeta sua lógica estrutural, sua capacidade de assertividade e sua opinião no ânimos, o princípio masculino interno. Eles são os mediadores da psique, os guias internos que nos conectam ao inconsciente coletivo. Eles atuam como a ponte que Jung chamou de função transcendente. A função transcendente não é uma coisa, é um movimento, uma tensão dinâmica. É o atrito criativo entre o consciente e o inconsciente, entre o que você sabe e o que você sente, que gera um terceiro elemento, um novo símbolo, um novo significado, uma atitude que não existia antes. Essa função transforma a energia do conflito em energia de vida, forçando o ego a crescer para abraçar a contradição. Manifesta-se nos sonhos, na arte compulsiva, em lapsos significativos e, de maneira mais misteriosa, na sincronicidade. Sincronicidade, a evidência do universo interior. A sincronicidade é a prova poética de que a função transcendente está em ação. É a ocorrência de duas ou mais coincidências que a razão e a causalidade não podem explicar, mas que a alma sabe que fazem sentido. É o relógio que para no momento da morte, o pássaro que entra na janela enquanto você pensa nele. Não é magia. É a manifestação de um princípio acausal de ligação. Sugere que a realidade exterior e o seu estado psíquico interior estão conectados por uma ordem unificada, um unus mundus. Uma integração bem-sucedida da ânima, animus, não é a confusão de gêneros, mas a ampliação alquímica da identidade. O homem acessa sua profundidade emocional, sem o medo paralisante de ser fraco. A mulher assume sua assertividade e capacidade de discernimento sem o medo de ser percebida como má. O objetivo dessa síntese? Unir o sol da razão, logos, com a lua da intuição, eros. O destino final e o serviço, o self e a mandala. A jornada culmina, mas nunca termina, no self, o si mesmo. Este não é o ego inflado, é o arquétipo central da totalidade, o ponto de equilíbrio que unifica todos os opostos da psique, luz e sombra, masculino e feminino, caos e ordem. O self é o verdadeiro centro da personalidade, o regulador de todo o sistema. É simbolicamente a imagem de Deus em nós, o padrão de integridade que se manifesta frequentemente nos símbolos da mandala, o círculo sagrado de ordem e paz. A individuação não é um ato de isolamento, mas de serviço ao coletivo. Uma pessoa que se torna inteira não projeta seus conflitos internos no mundo. Ela irradia a totalidade e a paz do self, tornando-se um farol de consciência e um modelo ético vivo. O destino final não é a perfeição, mas a plenitude. Cronos era o tempo linear, o Cronos, medido pelo relógio. Mas Jung nos deu o Kairos, o tempo oportuno, o momento da verdade, o instante em que a alma diz sim ao seu destino. A maior responsabilidade ética do ser humano, segundo ele, é essa jornada. O portão para o seu eu mais profundo, para a sua vida real, está aberto e espera. Você tem a coragem de cruzar essa ponte, de se despir de sua persona, abraçar sua sombra, integrar sua alma oposta e, finalmente, se tornar quem o universo arquetípico exige que você seja. A totalidade aguarda.